Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, agradecer a Deus pela oportunidade de trazer o Evangelho na palavra de Deus em verdade, que nos leva ao caminho, o caminho reto. Porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E muitos procuram o caminho. E muitos acham que estão no caminho certo. Parece o caminho em que eles seguem, achando que na verdade vão encontrar. Na verdade, hoje, muitas vezes, procuramos este caminho cheio de buracos e pedras. As dificuldades que encontramos na vida. Não podemos desistir. Não podemos ficar ociosos e pela fé que cada um tem, na medida em que cada um tenha a fé, ele possa caminhar passo a passo. Nós temos este interesse, esta vontade de encontrar esse caminho. E que quando encontramos, nós queremos que outros nos sigam. Tem uma passagem que fala sobre caminhar 2 milhas. Se você for chamado, camine 2. Esse entendimento de que muitas vezes é colocado como essa intenção de não desistir na caminhada. Mas há um entendimento de quando uma pessoa era chamado para caminhar 2 milhas, os romanos, eles colocavam a exigência das pessoas caminharem. E olhe, se você não seguir as ordens romanas, dos soldados romanos, então no sentido de opressão, eles colocavam nestas circunstâncias. Mas devemos levar nesse entendimento de que hoje podemos caminhar 2, 3 milhas. O tema de hoje: 2 portas e 2 caminhos. Uma porta em que você bate, e que você deve bater. Eu já fiz um vídeo sobre essa questão de bater a porta, em que Ele, nosso Senhor, poderá bater na sua porta e você abrir. No entendimento de que a porta do seu coração, abra a sua porta para Ele entrar. Ele quer ceiar com você. Mas no entendimento de que quem deve bater a porta é você. Ele é a porta. Então nós temos aqui 2 portas e 2 caminhos, que muitas vezes chegamos numa encruzilhada, numa bifurcação, e temos que escolher. Será que é do lado direito, do lado esquerdo? Essa estrada aqui é mais larga, é asfalto, a outra é pissarra, é buraco. Então precisamos escolher o caminho. Vamos aqui para as referências e comentários. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. As 2 estradas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso
o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então nós temos aqui duas portas. Uma porta larga, espaçosa, atrativa, com luz de neon, balões, um casal na porta te chamando, com sorriso. E lá dentro você ouve gargalhadas e músicas. Esta porta, tapete vermelho, e você vai por esta porta. É a porta da perdição e da morte. A outra porta é estreita, com degraus altos, sujas de sangue, e a porta é estreita e baixa. Você tem que se curvar para entrar nela. Esta porta não tem atração nenhuma, não é atrativa. Você tem que entrar de joelhos, que conduz para a vida. Então, muitas vezes, como diz aqui, poucos acertam. Vamos aqui para um passeio. Provérbios. Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Parece direito. Então, pessoas que não têm discernimento, a revelação da palavra de Deus em verdade, continuam à beira do caminho, sendo enganados, cegos. Segue os caminhos dos homens, que leva à morte. Vamos aqui para o capítulo 2 de Provérbios, versículo 18. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Olha a expressão veredas. Há muitas veredas, são caminhos estreitos, que me faz lembrar o sertão, aquelas veredas que os animais vão caminhando e fazendo as veredas que futuramente viram estradas, e que essas veredas levam a uma estrada, uma pista, não é? Então essas veredas existem e muita gente fica seguindo para lá e para cá e não encontra a estrada mais larga, com mais estrutura, para se levar as mercadorias, como aqui no entendimento do transporte de mercadorias, não é? Mas no caminho da verdade e da vida, ela é estreita. No versículo 20, Provérbios, no capítulo 2, versículo 20. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 21. Naquele tempo, que resultados colhestes?
somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, nosso Senhor. Então, estiquei um pouquinho aqui a leitura, em que nós temos hoje a libertação do pecado. Quando falamos em salvação, é exatamente isso. Estarmos no caminho da verdade e da justiça que aconteceu na cruz. Portanto, neste momento, hoje estamos no caminho certo. Não precisamos estar procurando o caminho ou a porta. Mas muitos estão ainda procurando. E continuam na porta larga. Aquela que tem atrativos. Por isso que é preciso resgatá-los, regenerá-los na palavra de Deus, em verdade. A leitura bíblica, em verdade, no Evangelho, que nos transforma, que nos resgata, que regenera e leva ao caminho do qual hoje já estamos. Só precisamos entender e que muitos caminhos que parecem diretos, retos ao reino que já foi estabelecido, já estamos no reino glorificado, Jesus Cristo, mediador entre Deus e a igreja que somos nós. Então veja que até a passagem sobre o que você colheu, que resultados colhestes, somente vergonha, perdição, os que continuam debaixo da lei, do qual Cristo, na graça, nos libertou. Continuam decaídos da graça e no erro e no caminho da perdição. Cambaleando a lei, a escravidão, Cristo nos libertou. A lei, boa, justa e santa, mas era condenatória. Hoje estamos no ministério da vida, não no ministério da morte. Em que a lei, ela teve a sua eficácia. A lei é para os rebeldes, para os transgressores. Então é pela obediência da palavra de Deus no Evangelho, do qual Cristo Jesus teve obediência à cruz. Então a importância da passagem da cruz, a mensagem da cruz, é o que ele fez para sempre, eficaz. Não precisamos estar em cerimoniais, rituais, dogmas de costumes e tradições. A lei era para mostrar os erros, o pecado e a punição. Como se faz uma referência ao aio. Aio era o escravo responsável em educar as crianças do rei e mostrar a ele os erros e o castigo. A lei, mostrar o erro e o
castigo, que era a morte. Portanto, vamos para o caminho certo, irmão. Faça a leitura bíblica em espírito, no espírito, que ele possa dar discernimento, que te dê a clareza, a luz aos olhos e ouvidos espirituais. Esta transformação interior, de dentro para fora, e não esta transformação exterior para dentro. O que acontece fora, o que você presencia, você está ali vendo, cerimoniais, rituais, isso não te transforma. O que te transforma é a consciência do Espírito Santo em nosso espírito, que foi derramado generosamente na cruz. Porque, na verdade, não sou eu que vou transformar ninguém. Quem transforma é Ele, o Espírito Santo. Na hora certa, no momento certo, Ele vai te transformar. Eu sou apenas um instrumento que Ele está me usando para que eu possa usar a palavra dEle. E é isso que eu agradeço todos os dias, inclusive em orações. E antes do vídeo, eu faço uma oração de gratidão. É o que devemos fazer. Começar o dia com oração e terminar com gratidão. Agradeça. Na graça e paz do Senhor esteja convosco, com muitas bênçãos e paz. Amém.